Voltamos com Cidade Alerta Minas e é notícia que parece que está virando moda, né, gente? O nosso quadro Quero Justiça de hoje, ele traz o drama que mudou para sempre a vida da família de Bruna Stephanie. Essa jovem que vocês acompanham aí na tela, ela havia acabado de completar 28 anos e ia comemorar no fim de semana subsequente com amigos. Ia comemorar mais um ano de vida. Mas um acidente trágico de trânsito levou a vida dessa jovem. Ela e a moto foram arrastadas por aproximadamente 150 metros. Uma jovem com toda a vida pela frente, que teve a vida interrompida dessa forma brutal por uma pessoa que dirigia um veículo embriagada e uma pessoa inabilitada. Qual foi o entendimento da justiça? O que os amigos, o que as pessoas próximas ainda sentem depois de 8 meses. O Lúcio André foi lá relembrar esse caso e foi dar voz àqueles que desde abril, data da tragédia, até hoje ainda clamam por justiça. Vamos acompanhar todos os detalhes. Uma amizade sincera, sem interesses, daquelas que a gente leva para toda a vida. Nossa, a gente não era só amiga, ela era minha irmã de alma. Foi assim por 21 anos de convivência de Vitória e Bruna Stephanie. Uma amizade que teve início quando elas ainda eram crianças, nos tempos escola. Emocionada, a cabeleireira recorda os últimos momentos que teve com a melhor amiga. Ela foi no meu salão, que ela foi fazer umas fotos com a menina que trabalha também na galeria. E ela passou lá, a gente sentou, comeu junto, conversou. E ela me falou, Vitória, eu vou embora porque eu vou sair. Né? Aí ela falou que ia sair e a gente pegou e se despediu. Eu lembro que eu coloquei um brinquinho na orelha dela, que foi meu presente de aniversário para ela. E foi assim. Foi um momento de riso, foi um momento de descontração, como sempre foi. Tudo teve fim num piscar de olhos. Nas lembranças de quem ficou, restaram apenas palavras de carinho e respeito. Amiga, eu te amo. Horas depois, um acontecimento interrompeu a vida da jovem. Bruna Stephanie foi atropelada por um motorista imprudente. Tinha realmente o costume de usar drogas, álcool. Não é só o álcool. Não posso dizer se ele estava drogado, porque o exame só pegou álcool, mas era um hábito dele fazer isso. E ele pegou esse carro, se apropriou desse carro, nem era dele, ele pegou escondido esse carro. Se não fosse ela, teria sido outra pessoa. E agora ele vai ser julgado. Ele continua preso desde o dia do evento, né, do acidente, ele está preso, continua preso, o juiz manteve, o Tribunal de Justiça manteve. Bruna havia acabado de completar 28 anos. Na noite que antecedeu a tragédia, ela comemorou a data com este outro amigo. Por ironia do destino, ele confessa que antes de sair de casa havia bebido, mas por questões de consciência e segurança, chamou um veículo de aplicativo para ir ao encontro de Bruna. Esta mensagem de texto no celular de Diego confirma a versão. Um dia antes eu cruzei com ela num bar ali perto de onde ocorreu o acidente. E, coincidentemente, conversando, ela falou, não, realmente, estou de Uber. E nós dois comentamos, eu também, nós não bebemos em ocasiões em que dirigimos, enfim. Após o jantar, ficou decidido que no dia seguinte, eles iriam se reunir novamente para organizar uma festa em família para celebrar a vida de Bruna no fim de semana. Você almoça comigo, lá tem o bolo, nesse local tem um bolo, você escolhe. E ela falou, é bom mesmo, que eu vou fazer uma entrega com a minha moto logo de manhã. Assim que você terminar, você me avisa, eu faço a entrega e nós vamos direto para almoçamos, eu compro esse bolo e termino de organizar minha segunda festa de aniversário. Mas não deu tempo. No dia seguinte, Diego foi até o local combinado e ficou esperando por horas. Mas Bruna não apareceu. Uma testemunha, amiga de Mauri, disse à polícia em depoimento que o rapaz teria pego o carro na noite que antecedeu a morte de Bruna. Ele andou durante toda a madrugada e teria ingerido muita bebida alcoólica. Já era por volta do 12:30 do dia 18 de abril deste ano, quando a jovem trafegava com a moto dela exatamente aqui na rua Anselmo Alves dos Santos, em Uberlândia. Ela seria parada em um semáforo, aguardando pela abertura do sinal para seguir viagem. Foi nesse momento que Mauri, que estaria com o carro
atropelou a moça e arrastou por vários metros. Segundo a polícia, à época, teriam sido 150 metros que a moça teria ficado presa no veículo em movimento. Mas depois, de acordo com as investigações, foi concluído que ela foi arrastada por 480 metros. O corpo da jovem só foi parar ali próximo àquela lombada. Ele só parou porque o carro não andou mais. Porque se o carro tivesse andado mais, ele teria arrastado ela mais tempo. Chovia muito no momento em que a jovem foi surpreendida e morta pelo motorista deste carro. Quando nós chegamos no local, a vítima encontrava-se presa na parte de baixo do veículo, próximo da roda esquerda, onde foi necessário, a gente fazer a estabilização do veículo, a elevação do mesmo e retirada da vítima. Infelizmente, após fazer a retirada da vítima, nós notamos aí que a vítima estava num quadro de parada cardiorrespiratória e que não teria como fazer reversão desse quadro. A USA, a unidade de suporte avançado com o médico, fez o atendimento da vítima e constatou o óbito da vítima devido às várias fraturas que a mesma se encontrava após ser retirada da localidade de difícil acesso. Nossa equipe foi até o local e registrou uma cena que explica a tragédia. Uma lata de cerveja estava dentro do veículo que atingiu a jovem. A imagem deixa claro que o motorista havia ingerido bebida alcoólica enquanto dirigia. Após a batida, Mauri Soares da Silva, o condutor do carro que atropelou e matou a jovem, tentou fugir do local. Essas imagens feitas por populares registraram o momento. Note que ele anda com dificuldades quando é contido por populares. Segundo a polícia, ele teria recusado a fazer o teste do bafômetro, mas diante do comportamento suspeito, Mauri acabou preso em flagrante. Segundo informações do motorista, ele conduzia seu veículo, ao passar por uma rotatória que tem aqui próximo, ele colidiu na traseira da motocicleta e posteriormente ele não conseguiu frear o veículo, vindo assim a arrastar a vítima por uma distância aproximada de 150 metros. Só no dia seguinte é que o amigo de Bruna ficou sabendo o que realmente tinha acontecido. Quando amanheceu no sábado, eu abri a rede social e vi a foto dela que ela tinha falecido. Aí que eu fui correndo no velório e aí foi toda a dinâmica ali de velório já. O mesmo aconteceu com Vitória, que só soube da morte da melhor amiga no sábado, dia em que seria comemorado o aniversário da vítima. Eu não consegui ir, até o hospital, porque eles já pegaram ela, nos levaram para o IML, já porque o óbito dela foi constatado no local. E aí, como eu estava muito apavorada, estava muito em choque, minha mãe, por um tempo, ficou comigo em casa, porque ela ficou com medo que eu tomasse qualquer tipo de atitude. E aí eu fui para a casa dela. Logo assim que eu acalmei, eu fui para a casa dela. Tanto que quem cuidou dos trâmites do velório dela foi eu. Quem organizou tudo foi eu, porque a mãe dela não estava em condição. E foi isso. Bruna era uma mulher bastante determinada, alegre e trabalhava muito. E sempre obedecia os conselhos dos pais. Foi por isso que ela ingressou no curso de Direito e formou-se em advogada. Estava aguardando o próximo exame da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para regulamentar a profissão. Nas horas de folga, em que dava expediente em alguns escritórios no suporte jurídico, também fazia entregas de motoboy em empresas de aplicativo. Só que no ano passado, ela resolveu atender um desejo do coração dela. Prestou vestibular para o curso de odontologia e foi aprovada. E já estava no 3º período. Depois que terminasse a faculdade, ela ia abandonar o direito e passar a cuidar do sorriso das pessoas. Ela era... Eu falo assim que ela era minha alma gêmea. Foi uma pessoa que marcou minha vida. A família de Bruna ainda está sem chão e preferiu não participar dessa reportagem. Descobrimos que, além de ser advogada, aos 28 anos, a vítima era pós-graduada e especializada em Direito do Trabalho e Previdenciário. A Bruna, ela era uma pessoa que ela não tinha problema com ninguém, era literalmente uma pessoa pau pra toda obra. Você chamava ela para fazer qualquer coisa, ela sempre esteve disposta, não reclamava, você não via ela reclamando de nada. No Brasil, desde 2008, é proibido beber e dirigir.
De acordo com a regulamentação da lei seca, desde a menor quantidade detectada no organismo por meio do teste do bafômetro é suficiente para caracterizar a infração, que prevê que o motorista pague multa de R$ 2.934,70. Além de desembolsar este valor, ele ainda perde o direito de dirigir por 12 meses. A legislação ainda impõe pena que varia de 5 a 8 anos de prisão. Só a partir de 2012 é que o cerco ficou mais rigoroso contra os motoristas que dirigem alcoolizados. Em uma abordagem de rotina ou em caso de acidente com ou sem morte, basta o condutor apresentar um comportamento suspeito, mesmo sem fazer o teste do etilômetro, ele pode responder pelos mesmos crimes citados nesta reportagem. E foi exatamente o que aconteceu com o motorista que arrastou Bruna Stephanie por vários metros próximo à prefeitura de Uberlândia. Ele vai permanecer preso até o julgamento, do qual eu espero que ele receba aí a pena máxima. Mas houve sim uma união da família, da mídia, isso deu uma repercussão muito grande, uma pressão. O judiciário trabalhou muito bem, o Ministério Público foi muito firme. Eu também tenho acompanhado desde o inquérito tudo isso, e houve aí uma... Eu tenho que a gente critica um pouco a Justiça e o MP, mas nesse caso eles estão sendo muito firmes e mantiveram ele preso. Eu acredito que tudo vai fluir para uma condenação. Fiz questão de acompanhar do comecinho do dia seguinte, que ele, depois do enterro, até hoje, até na audiência no júri eu estarei presente. Com a morte repentina de Bruna, tudo que os amigos e familiares dela querem é que o homem que tirou a vida da jovem, que tinha tudo pela frente, pague pelo crime que cometeu. Eu espero de verdade que a justiça seja feita. Porque quantas pessoas vão ter que morrer para que sejam tomadas atitudes, né? A partir do momento que a pessoa ingere bebida alcoólica e pega o volante, ele já está assumindo o risco não só da vida de outra pessoa, mas a própria vida, né? E eu de verdade espero que ele pague pelo que ele fez com ela. Esse é o nosso quadro Quero Justiça.